não contém capítulos. Ele é um livro que contém números dinários que são conhecidos como orações e também como canções a Deus. Então nós vamos ver dentro desse livro muitos autores, alguns salmos destinados a Davi, alguns salmos destinados a Moisés, alguns salmos destinados aos filhos de Corá, dentre outros que os historiadores vão dizer que são compositores destes cânticos. Interessante que quando nós pensamos no Salmo de número 120, ele é o primeiro salmo de uma sequência de salmos conhecidos como Cântico dos Degraus. Lá na frente seria conhecido pelos que iam até Jerusalém, os estrangeiros, as pessoas que iam até Jerusalém para adorar a Deus, como um salmo que levava eles em tempos festivos. Então, durante a Páscoa, alguns historiadores vão dizer que as pessoas iam durante a festa de Pentecostes, durante a festa dos pães asmos, tempos de festas, era o tempo que as pessoas subiam a Jerusalém, por isso o nome Cântico dos Degraus, e esse é o primeiro dessa série de salmos que tem como nome de Cântico dos Degraus. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, salmista Davi, e nós conhecemos um pouco da história de Davi, sabendo que ele foi filho de Jessé, veio de Belém de Judá. Davi foi conhecido por ser ruivo, por ser aquele jovem que tocava a harpa. Davi, muitos conhecem ele pelo gigante que derrubou. Porém, Davi também foi errante em boa parte da sua vida, cometeu o pecado de adultério e homicídio. Porém, a misericórdia de Deus foi com ele. Foi um rei em alguns momentos íntegro, em alguns momentos errou. Teve como sentença a espada estar sobre a sua casa. Mas é interessante que Davi, quando ele escreve esse salmo, ele apresenta algumas queixas a Deus. Porém, interessante que ele não começa se queixando nesse salmo a Deus, e sim afirmando que na angústia ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. E quando nós vemos o verso 2, 3 e 4, nós vamos ver que Davi ele está pedindo em oração para que Deus o livrasse dos lábios mentirosos em um momento de angústia. Davi está orando a Deus e está colocando diante de Deus que há uma calúnia, que há uma mentira, que há lábios que são enganosos proferindo palavras sobre ele, mas essa oração ela não é feita somente por alguém que ouviu algo, é sobre alguém que está em agonia, é alguém que está em um momento delicado. E o que Davi nos ensina com isso? Para que nós possamos saber que a Deus pertence toda a justiça, tudo aquilo que nos vem como injustiça, quando colocamos em oração, se torna a justiça de Deus. Por isso que nós não devemos querer responder a sérios ataques do diabo, muitas das vezes com pessoas próximas de nós, com as nossas palavras, mas sim com a oração. É Davi dizendo: olha, Senhor, existem línguas que estão proferindo palavras. Em um momento de angústia, Davi está dizendo: olha, Senhor, há pessoas que estão errantes. Qual vai ser o destino dessas pessoas? É Davi dizendo: olha, tudo que eu tenho como angústia, eu entrego em oração. Tudo que eu tenho como dificuldade, eu entrego em oração. Tudo que eu vejo que está me afligindo, eu coloco em oração. E aqui eu começo a pregar. Porque nos dias de hoje, a oração não está mais, como foi falado pelo pastor aqui, como algo importante na vida das pessoas. E como nós vamos vencer as adversidades da vida? Só há um caminho, através da oração. Não tem como eu e você vencermos as adversidades simplesmente por vencer. Quando nós estávamos no mundo, nós falávamos assim: estamos passando um tempo de crise, vamos passar por isso. Família fala isso muito. Mas quando nós estamos com Deus, como nós vamos vencer o tempo de crise? Estando em oração contínua a Deus, estando com a vida no altar de Deus. Nesta noite Deus quer nos trazer para o princípio da oração, porque através da oração nós vencemos as adversidades, através da oração nós vencemos os gigantes, através da oração nós temos o clamor e a resposta que vem do alto. Mas precisa se orar. E pasme, um pregador chamado David Wilkerson disse que há muitos lugares, até em seminários, pastores não oram, e pelo fato de não orarem, caem em pecado de imoralidade. Isso é comum. Nos Estados Unidos, ele pregando disse sobre isso.
Porque ele estava querendo dizer no sermão que o princípio que era para ser feito pelos líderes já não são mais. O princípio que era feito pela igreja primitiva já não é mais. A oração, a vida com Deus. E Davi está querendo nos ensinar sobre isso. Ah, irmão, mas Davi está no momento de angústia? Sim. No verso 5, Davi vai dizer: ai de mim, que peregrino em Meseque habito, nas tendas de Quebar. Quando nós vamos ver isso, Davi está citando o nome de inimigos de Deus, descendentes de Jafé, como está em Gênesis capítulo 10, e também descendentes de Ismael. Quando o salmista ele lamenta estar no meio de pessoas que o odeiam, ou que odeiam os fiéis a Deus, ele está mostrando uma adversidade e um momento de angústia. O que isso quer dizer? Que a oração, ela não vai mudar o ambiente que estamos, mas ela vai nos mudar dentro do ambiente que estamos. A oração não vai mudar o que nós estamos vivendo, ou o que as pessoas estão vivendo ao nosso lado, mas ela pode mudar quem nós somos, para que nós possamos passar por esse propósito, por esse processo. O importante é continuar a orar. Mas hoje, quem quer orar? Poucos querem a oração, poucos querem a vida dedicada a Deus pela oração. E a oração permite um custo. O custo é o tempo que foi falado aqui. O custo é a dedicação. E Davi está dizendo, é no momento de angústia, é no momento de dificuldade, mas é o momento aonde eu vou orar. Mas não importa se aqui há inimigos, Davi está mostrando para nós que é no tempo de angústia que nós devemos orar a Deus. É no ambiente aonde nada parece que vai acontecer, é o ambiente aonde nós temos que orar a Deus. Talvez tem pessoas aqui que estão passando por lutas travadas dentro de casa, e Deus está dizendo, mas é nesse ambiente que você tem que orar, porque é lá no ambiente que Deus vai te dar vitória na oração. É no ambiente. Nunca o ambiente vai se apresentar bom, irmão. A Bíblia vai mostrar. Quando Jesus está em consagração, que ele vai para o deserto, o que acontece? Em consagração, o diabo aparece, porque é num ambiente hostil que o diabo vai se aproximar. Quando Ana precisa de alguém para falar algo para ela, ela não tem. E quando ela tem alguém que é Eucana, seu esposo vai falar, melhor eu do que filhos. Quando ela olha para dentro da casa, a concubina está gerando Penina e se tornando uma rival dela. E o que Ana faz? No ambiente de dificuldade, ela sobe para o templo e vai orar. E o que acontece quando ela está no templo orando? O sacerdote, ele não vai entender o processo. Mas a Bíblia diz que Ana continuamente estava orando. E Deus se lembrou de Ana. Porque Deus está querendo nos mostrar com isso, que o ambiente vai nos fortalecer, o ambiente vai nos moldar. E é dentro do ambiente que nós vamos receber o milagre. Mas é necessário continuar a oração. Continuar a oração. Entendendo assim, nós vamos ver que Davi, quando ele descreve no primeiro verso, ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Davi está declarando que não só na angústia, o Senhor ouviu o seu clamor, mas Davi está mostrando o poder que há na oração. Porque quando alguém começa uma oração, não falando dos problemas, mas falando do Deus que pode solucionar os problemas, é alguém que sabe que maior do que os seus problemas é o Deus que você serve. Então, quando Davi está demonstrando isso, ele está mostrando para nós que o princípio da oração não é o problema. O princípio da oração é se conectar com o Deus que pode solucionar o problema. Foi assim com Jesus. Quem não se lembra, quando Jesus está no Getsêmani, se preparando para o Calvário, se preparando para o madeiro, Jesus vai falar com o Pai, e ele vai dizer, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quem não se lembra, quando Daniel está intercedendo por Israel, Daniel está orando por Israel, e a Bíblia diz que Deus preservou a vida dele na Babilônia, e também restaurou toda a nação de Israel. Quem não se lembra também, quando a oração nos mostra que através de Pedro, a igreja vai orar por alguém que está preso, por alguém que está no cárcere, por alguém que viu ou ouviu que Tiago foi morto ao fio da espada, e a Bíblia diz que enquanto a igreja estava orando por Pedro, os alicerces e os grilhões foram desfeitos, e Pedro passou pela porta de bronze. Eu quero dizer que há poder na oração para levantar vidas, eu quero dizer que há poder na oração para nos firmar a cada dia na presença de Deus. O que a oração vai trazer? Uma vida de santidade. O que a oração vai trazer? Uma vida com Deus. O que a oração vai trazer?
Força. O que a oração vai trazer? Benéfico, de estar diante de Deus, prazer de estar no culto. Você sabia que quando você ora, isso traz desejo de adorar a Deus, desejo de estar na casa de Deus. E nessa noite Deus está falando ao meu e ao seu coração: não preserve aquilo que é do mundo, persevere em oração, preserve a oração, porque há poder na oração para cadeias serem quebradas, para o diabo bater em retirada da tua casa, para Deus te dar vitória através da oração. Mas é necessário se desprender, é necessário deixar. É Davi dizendo: olha, podem me matar, mas eu vou orar a Deus. E o cenário não é muito bom, irmão. Davi viu muita coisa. Davi viu muita coisa, ouviu muita coisa. No tempo de Davi, houve um homem chamado Doeg, que ele adentra o lugar do sacerdote e mata os sacerdotes que estão ali, a espada. Davi viu coisas terríveis. Davi viu Saul ir atrás dele. Davi também viu seu filho Absalão se levantar contra ele. E um dos piores momentos de Davi é quando Davi vence uma guerra, mas o seu filho Absalão morre. Mas o que me ensina? Que Davi era um homem de oração. O que Davi nos ensina? Que em meio às nossas guerras existenciais, o que vai nos firmar vai ser sempre a oração. O que firma uma igreja, irmão Júnior, nos dias de hoje, não é música. É bom, eu amo louvor. Não é música, não é instrumento, não é ter uma LED gigante dentro da igreja com o nome da igreja, o logo. Não. O que firma uma igreja é a oração. Quem não se lembra da igreja primitiva, quando estavam perseguindo Pedro e João, disseram assim: para de pregar o nome de Jesus, para de pregar a ressurreição dos mortos. E a Bíblia diz que Pedro vai dizer: olha, não tem como a gente deixar de falar, muito menos de falar do que vimos, muito menos de falar o que ouvimos. Por quê? Porque Jesus é a pedra de esquina, a qual os construtores rejeitam, mas é a pedra angular. Era Pedro dizendo: nada vai me parar, porque Jesus é aquilo que me mantém de pé. Jesus é a palavra, e a palavra está dizendo para mim e para você: a tua casa está firmada, a tua vida está firmada, teus projetos estão firmados. Apenas apresente a Deus, apenas ore a Deus, apenas clame ao Senhor Jesus Cristo. Irmão, o que acontece? Atos capítulo 4, eles mandam Pedro embora, vai embora. Só que aí eles não são aqueles crentes que falam assim: glória a Deus, fomos libertos, saímos do cárcere, está ótimo. Pedro é doido, irmão, João é doido. Vamos orar para que nós venhamos a ser mais cheios do Espírito Santo, para pregarmos a palavra com mais ousadia. Quem ia fazer isso, irmão? Está no cárcere na noite, aí é liberto, não sei se pelo mesmo dia ou diante do dia, e você vai orar para ser mais usado por Deus ainda? É porque a Bíblia está querendo nos ensinar que a cada vez que nós oramos, nós somos mais cheios do Espírito Santo, mais próximos de Deus, mais forte nós estamos. Eu vim pregar para uma igreja forte, eu vim pregar para uma igreja que é uma igreja guerreira. Sim, você é guerreiro, jovem, porque você poderia estar no mundo, mas você vem para a igreja porque você ama a Deus. Você é forte, irmã, porque talvez na sua casa é só você que serve a Deus, mas você vem para a igreja, dá glória a Deus. Eu vim pregar nessa noite para guerreiros, e Deus está dizendo: vai orar, porque quando você orar, cadeias serão desfeitas, pessoas serão libertas, haverá cura, haverá restauração, haverá libertação de almas através da oração. O clamor é um pedido de socorro, a oração é o diálogo. Todo dia nós temos que ter uma vida de oração, todo dia nós temos que ter uma vida de diálogo. Porém, o clamor é como se nós falássemos assim: Deus, eu preciso disso agora, eu preciso ser socorrido agora, eu preciso de uma mudança agora. E há pessoas aqui que Deus está dizendo que algo na vida dela só vai mudar quando ela estiver continuamente em oração. Porque senão, irmão, não muda. Porque senão nós vamos só ser pessoas que cultuam. Mas eu preciso ser transformado. Você precisa ser transformado. O pastor pode ser um excelente pastor, um excelente teólogo, é um excelente pregador, é um homem de Deus, mas ele não vai mudar a minha vida. Quem vai mudar a minha vida é eu e Deus. Eu sei que confronta essa palavra, porque confronta a mim. Só que a nossa vida não vai mudar se nós não estivermos realmente dedicados a uma vida de oração. E a vida de oração não é só na igreja, a vida de oração não é só no monte, a vida de oração não é só no quarto, mas
Mas a vida de oração é no monte, na igreja, no quarto, aonde você for. Talvez você não vai orar com as palavras, mas você vai orar com a ação. Quando o diabo vier te oferecer aquilo, a sua oração vai ser a sua ação de dizer, eu não quero. Isso aqui é forte, nem está no texto, nem está no esboço. Deixa eu desligar aqui. Mas Deus está querendo que eu diga que há pessoas que o mal se apresenta. E Deus está dizendo, se você estiver em oração, você não vai cair no mal, mas você vai passar por isso. Tem situações que vão se apresentar para você, tristeza, pecado, angústia. Mas quando você estiver em oração, é como se você estivesse diante de Deus dizendo assim, Deus, o Senhor é minha força. E você passa por aquilo. Porque você tem uma vida de oração. Antes de eu concluir, quero que você entenda isso. Quem aqui, levanta a mão, quem já assistiu aquela série do Vikings? Ninguém assistiu? Já assistiu? Há um episódio, se eu não me engano, que os Vikings, o Ragnar, eles estão em menor número. E eles estão querendo uma estratégia, porque o número de pessoas que está vindo do mar para até eles é maior. E provavelmente eles seriam aniquilados ali. E qual é a estratégia deles? Eles montam os escudos, fazem uma muralha de escudos. Quando o inimigo vem, eles se sobressaem sobre o inimigo, matam todos os inimigos. Por quê? Porque eles estavam protegidos pelos escudos. Fazendo uma analogia para você entender, a oração é como se fosse um escudo que nos protege, que nos livra e que nos mantém diante da presença de Deus. A oração é o oxigênio do crente. Se eu parar de orar, eu posso até pregar, mas se parar de orar, a pregação não tem mais efeito. Se alguém que canta parar de orar, quando cantar, não faz mais efeito. Se o pastor parar de orar, quando ele for ensinar, não faz mais efeito. Isso é muito sério. Se o porteiro parar de orar, quando for atender as pessoas, o carisma de Deus não faz mais efeito. Aqui ninguém passa batido. Mas Deus está nos chamando como uma igreja forte nessa noite para a oração. Deus está dizendo que vai derramar o desejo de orar em vidas nessa noite. Porque alguém está dizendo, Deus, há quanto tempo eu não sinto a presença do Senhor, e Deus está dizendo, eu vou derramar essa presença, eu vou derramar essa graça maravilhosa sobre ti. Talvez você chegou aqui fraco, abatido, mas eu vim pregar que há uma presença de Deus que nos acompanha, há uma presença de Deus que nos abraça, há uma presença de Deus que é vida, há uma presença de Deus que diz, jovem, você não vai se perder no mundo, mas você será coluna para a sua casa, você será coluna para a sua família. Por quê? Porque há poder na oração. Na oração os demônios caem por terra. Na oração a cura para a tua alma. Na oração a libertação para alguém dos vícios. Há poder na oração. Essa mensagem nos confronta, mas ela nos mostra que a oração nos faz não mais crentes que aqueles que não vieram hoje, mas mais preparados. Isso não é soberba, tá, irmãos? Quem ora está mais preparado. Quem ora é mais vigilante. Quem ora não vai cair tão fácil como aquele que despreza uma vida com Deus. Que nessa noite nós viemos a entender a seriedade dessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração. Que Deus possa grandemente realizar uma obra sobre a tua vida. Saiba que o princípio de tudo é a oração. O que firmou os nossos pais, a igreja primitiva, lá atrás com o apóstolo Pedro, que foi um dos primeiros pastores e líderes da igreja, foi a oração. Eles estavam orando continuamente. Atos capítulo 2, e o Espírito Santo desceu na casa e todos foram cheios. Isso já me mostra que o princípio da igreja é a oração. Se a igreja não estivesse orando, a promessa de Joel, a profecia de Joel, a promessa de Jesus não teria acontecido. Amém? Fique com essa palavra. Aplauda o Senhor, Deus te abençoe.